Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista. Vamos falar hoje animais que voltaram da extinção parte 4. Me desculpa pela demora, eu só tava tentando achar se algum animal voltou, então bora pro vídeo. Número 1. Picanço de crista amarelo. Em 21 de fevereiro de 2024, sem registros de aparição em quase 2 décadas. Pesquisadores encontraram o pássaro da espécie Prionops alberti, classificado como perdido pela American Bird Conservancy. O achado foi fruto de uma expedição ao maciço de Tombe, um conjunto de montanhas localizado na República Democrática do Congo, na África. A novidade foi divulgada na quarta-feira, 20, conhecidos por seu marcante capacete amarelo em contraste a seu corpo preto. Essa espécie é endêmica da Falha Albertina, o ramo ocidental do Grande Vale do Rift, no continente africano. Ao longo de 6 semanas, a equipe percorreu mais de 120 quilômetros adentro do maciço, estudando os mais diversos pássaros, anfíbios e répteis ao longo do caminho. De acordo com a Harvey, cerca de 18 indivíduos Prionops alberti foram encontrados, aparecendo em grupos barulhentos e ativos em áreas de floresta mais densa. Isso suscita a esperança de que talvez a espécie ainda tenha uma população razoável nas florestas remotas da região. Mas a mineração e o desmatamento, bem como o desmatamento para a agricultura, estão penetrando profundamente nas florestas da cadeia de Itombe, explica o pesquisador. A Bacia do Congo, que abrange a República Democrática do Congo, teve 634 mil hectares de floresta desmatados em 2022. Além disso, a região é palco de conflitos armados, o que torna de difícil acesso aos pesquisadores. O registro do Prionops alberti não foi a única vitória alcançada pela expedição, que se deu de dezembro de 2023 a janeiro de 2024. A equipe também reencontrou o sapo Atroleptes hematogaster, que tinha sua última aparição registrada em 1950. Número 2. Beija-flor asa de sabre de Santa Marta, em 29 de março de 2024, ficou perdido para os cientistas por 64 anos, até ser fotografado em 2010 e depois ter se perdido novamente. O beija-flor asa de sabre de Santa Marta foi redescoberto pela organização sem fins lucrativos chamada American Bird Conservancy, dedicada à conservação de aves selvagens e seus habitats nas Américas, que fez uma parceria com a Universidade Nacional de Colômbia e organizações como a Procat Colombia e World Parrot Trust. O asa de sabre de Santa Marta ficou perdido para os cientistas por 64 anos, até ser fotografado em 2010. No entanto, se perdeu novamente, o que fez com que fosse considerada extinta. Segundo a pesquisa divulgada, o Campylopterus painopeplos é uma espécie que prefere áreas de vegetação próximas a margens de rios, córregos ou cursos d'água. Algumas observações de campo permitiram que os pesquisadores constatassem que os machos normalmente defendem territórios para atrair as fêmeas e reproduzir. Número 3. Lagarto-minhoca, 7 de fevereiro de 2024, desaparecido há 90 anos, é identificado por cientistas uma subespécie de lagarto-verme similar a uma minhoca de focinho afiado foi encontrada na Somalilândia, região que se proclama independente da Somália, após mais de 90 anos desaparecida. Mark Spicer, representante da Halo Trust, uma organização dedicada à remoção de minas terrestres,
e sua equipe trabalhavam próximo à fronteira com a Etiópia quando viram um somali com um parquet. Ao New Scientist, ele contou que, durante uma inspeção rotineira, um supervisor de campo, Hassan Ali, chamou a atenção de Spicer para algo incomum. Um lagarto que lembrava uma minhoca, escondido sob a terra. A subespécie em questão, reconhecida por sua coloração rosa e medidas aproximadas de 20 centímetros de comprimento, além de um focinho afiado característico, este animal habita a região costeira do sul da Somália e não é visto por cientistas desde 1931. Em uma publicação no LinkedIn, Spicer agradeceu aos colegas envolvidos no achado. Número 4. O ibis eremita, em 3 de outubro de 2024, após cerca de 3 séculos de sumiço, uma espécie de pássaros antigos foi vista novamente na Europa, com quase 300 anos de ausência da Europa. Uma espécie de pássaros antigos foi finalmente vista voando pelos céus europeus. O ibis eremita possuía um significado simbólico em culturas antigas, mas era considerado extinto devido a atividades humanas, incluindo caça e destruição de habitat, conforme a CNN. Historicamente, o ibis careca do norte, também conhecido como ibis eremita, viveu em partes do sul da Europa até o século XVI. Iniciativas de conservação estabilizaram os números da espécie. A criação em 1991 do Parque Nacional Sous Massa, na costa oeste do Marrocos, trouxe uma proteção fundamental para os ambientes de reprodução e alimentação dos pássaros antigos. Um programa de pesquisa lançado em 1994 ajudou a monitorar a população, levando a uma recuperação significativa. Hoje, existem mais de 500 animais na natureza e a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, mudou a situação de criticamente ameaçado para em perigo. Embora visto com mais frequência no país africano, a espécie desapareceu há muito tempo de sua área de distribuição europeia. Projetos para reintroduzir o ibis eremita na Europa começaram a dar resultados recentemente, afirmou a reportagem da CNN. Na preservação da espécie, a caça ilegal é um dos principais inimigos, já que matou 17% de todos os ibis que migraram na Europa em 2023. As mudanças climáticas também estão afetando as aves, exigindo mudanças nas épocas do ano em que migram e aumentando os desafios ao longo do caminho. Número 5. Papua Nova Guiné. Em 15 de setembro de 2024 ele não era visto desde 1969. Um pássaro raro desaparecido há 55 anos foi fotografada pela primeira vez na história, na ilha de New Britain, em Papua Nova Guiné. Essa espécie rara de pássaro está classificada como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. O homem afirmou que, após compartilhar a fotografia com as comunidades locais, as pessoas confirmaram que esta espécie não se encontra nas zonas costeiras, mas apenas no interior do pômio, sendo raramente vista. A ave açor da Nova Bretanha é uma espécie endêmica da Papua Nova Guiné, podendo somente ser encontrada neste país. Ela está extremamente ameaçada de extinção após a perda de seu habitat natural. O último registro científico documentado da espécie parece ser um espécime de julho de 1969, que está preservado no Museu Americano de História Natural, em Nova York, Estados Unidos. A Papua Nova Guiné abriga a terceira maior floresta tropical intacta do mundo, depois das bacias do Amazonas e do Congo.
com mais de 5.000 lagos, extensos sistemas fluviais e zonas úmidas, mais de 8.000 quilômetros de mangás, lagoas e recifes de corais. O país é notavelmente diversificado em termos de espécies, paisagens e ecossistemas. Número 6. Perereca de Fímbrias. Em 22 de outubro de 2024, ao analisar alguns frascos contendo uma antiga coleção de pererecas no acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, o professor da UFRJ, José Pombal Jr., fez uma grande descoberta. Encontrou o segundo exemplar conhecido da perereca de Fímbrias, Prinomedusa fimbriata, uma das duas espécies de anfíbios consideradas extintas no Brasil. Estava simplesmente verificando os exemplares que tinha de uma outra espécie, P. apendiculata. Em um primeiro momento, achei que poderia ser uma espécie não descrita, nova para a ciência. Com uma comparação detalhada entre os exemplares disponíveis e a literatura, chegamos à conclusão que seria o segundo exemplar de uma espécie considerada extinta. Este achado é muito mais interessante do que uma espécie não descrita. Ficamos muito felizes, relatou Pombal Jr. Sobre a descoberta, a antiga coleção de anfíbios pertencia ao zoólogo brasileiro Werner Bockerman, 1929-1995, um dos maiores especialistas em anuros do Brasil, e foi incorporada à coleção herpetológica do Museu de Zoologia da USP. Bockerman foi autor de mais de 100 artigos sobre os anuros e descreveu 61 espécies, sendo homenageado com a nomeação de todo um gênero de peréricas, Bockermanila, e de espécies icônicas como o soldadinho do Araripe, Antilopia bockermani, e o morcego beija-flor, Lonchopila bockermani. Esperança de a perereca de Fímbrias não estar realmente extinta. Bom pessoal, vai deixando o like e se inscreva no meu canal. E eu agradeceria muito. Número 7. Peixe Leptopanchaxitaniensis. Em 3 de novembro de 2024, peixe considerado extinto é encontrado no litoral de SP. Uma espécie que considerada extinta na natureza foi reencontrada por pesquisadores no início deste ano, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, mas a publicação do Biota Neotrópica, a poça onde a espécie foi avistada pela primeira vez, foi destruída em 2007. Desde então, nunca mais se ouviu falar desta espécie, apesar dos diversos esforços de pesquisa para reencontrá-la. Os 5 peixes encontrados eram machos e o maior deles tinha apenas 2,45 centímetros, segundo João Henrique Aliprandini da Costa, pesquisador e aluno do Programa de Biodiversidade de Ambientes Costeiros da Unesp, campus do Litoral Paulista. O registro da espécie em poças temporárias é natural, mas sua presença em valas de estradas levanta preocupações quanto à possível perda de habitat de um peixe já ameaçado. Esse ambiente apresenta condições hostis, como a ausência de mata ciliar, o que o torna extremamente quente. Além de ser vulnerável ao carreamento de poluentes, os pesquisadores continuarão a monitorar a espécie durante os próximos anos, buscando entender aspectos de sua biologia, como alimentação, reprodução, genética e o monitoramento das condições de vulnerabilidade da população. Número 8. Rato de Gould. Já paramos em 11 de março de 2025, 2 espécies foram encontradas no mesmo mês. Após 164 anos desaparecido, este animal foi redescoberto na Austrália. Um pequeno roedor australiano, considerado extinto há mais de um século, foi redescoberto em uma ilha na costa da Austrália Ocidental. A espécie,
que desapareceu após a chegada dos colonizadores europeus, enfrentou ameaças como desmatamento e predadores introduzidos. Concursos artigos após 164 anos desaparecido, este animal foi redescoberto na Austrália. Pesquisadores liderados pela cientista Emily Roycroft, da Universidade Nacional Australiana, confirmaram que o animal é geneticamente idêntico a uma espécie declarada extinta há 164 anos. O achado foi feito por cientistas que compararam amostras de DNA de roedores extintos com espécies vivas, revelando que o rato de Gould é geneticamente idêntico ao rato de Shark Bayou, em tradução livre, rato da Baía dos Tubarões Pseudomys field, ainda encontrado nessas ilhas, antes da colonização europeia. O rato de Gould era comum em grande parte do país, mas desapareceu rapidamente após a década de 1840, provavelmente devido à introdução de predadores. A espécie, que vivia em grupos familiares e construía ninhos em tocas, foi declarada extinta no continente, mas sobreviveu em pequenas ilhas ao largo da costa oeste. Emily Roycroft ressaltou que o rato de Gould representa um exemplo da alta taxa de extinção de mamíferos no país, onde 41% das espécies nativas desapareceram desde 1788. Número 9. Coelho. Há mais de 100 anos, desde 1904, a espécie de coelho Omitelmicrotontail silvilamus insonus, também chamada coelho de cauda de algodão, que podia ser encontrada apenas na região florestal de Serra Madre do Sul, no estado mexicano de Guerrero, não era capturada por observações científicas. Endêmica de florestas de coníferas altas, árvores do gênero Pinopita, a espécie já era tida como extinta da região mexicana há pelo menos 120 anos, e, por ser este o único local em que ocorre, também do mundo, considerada, na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, sob grande risco de extinção, sobretudo devido à caça predatória e à perda de seu habitat. A Silvilamus insonus finalmente teve novas imagens registradas de sua aparição em área de reserva da Floresta Serra Madre do Sul. A redescoberta foi feita em área da reserva da Biosfera Sierra Tecuani, que se sobrepõe ao seu habitat, abrangendo os municípios de São Miguel Totolapán, Ajuxitlán del Progreso, Tecpan de Galeana Álvares, com extensão de 348.140,97 hectares. Apesar do que indica seu nome, esse coelho não tem uma cauda de algodão. Sua cauda é, na verdade, curta e de coloração escura. De tamanho médio, a espécie é conhecida por ter pelagem marrom acinzentada, com tons mais escuros ao longo do dorso, e orelhas curtas e arredondadas. Ela também tem garras fortes, adaptadas para a escavação em terrenos acidentados como os que compõem seu habitat mexicano. Número 10. Lobo terrível. Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, eu nem acreditei que eles publicaram esses vídeos e fotos do lobo terrível perto do meu aniversário 8 de abril de 2025. O lobo pré-histórico ou lobo terrível, a Enociondirus, é uma espécie extinta de canídeo que era nativa das Américas durante as épocas do Pleistoceno superior e do Holoceno inicial, entre 125.000 e 10.000 anos atrás. A espécie foi nomeada em 1858, 4 anos após o primeiro espécime ter sido encontrado. Duas subespécies são reconhecidas: a Enociondirus guilda e a Enociondirus dirus.
A maior coleção de seus fósseis foi obtida nos poços de Piche de Rancho La Brea, em Los Angeles, em 1 de outubro de 2024, pela primeira vez na história da humanidade. A Colossal restaurou com sucesso uma espécie outrora erradicada por meio da ciência da desextinção. Após mais de 10.000 anos de ausência, nossa equipe tem orgulho de devolver o lobo pré-histórico ao seu devido lugar no ecossistema. As inovações da Colossal em ciência, tecnologia e conservação possibilitaram algo nunca antes alcançado: o renascimento de uma espécie a partir de sua população de longa data, que era zero. Os lobos pré-históricos, embora visualmente semelhantes aos lobos cinzentos e chacais atuais, tinham uma linhagem genética distinta. Ao contrário do lobo cinzento e do chacal, que podem produzir descendentes híbridos com espécies relacionadas, não há dados atuais que mostrem cruzamentos entre lobos pré-históricos e outros canídeos. Como todos os mamíferos, os lobos terríveis passam por uma série de mudanças físicas e cognitivas à medida que amadurecem, de filhotes recém-nascidos a adultos. À medida que nossa matilha progride significativamente, a Colossal está 100% comprometida em manter a transparência sem comprometer a integridade, a saúde, o conforto ou segurança de qualquer espécie. Por isso, convidamos você a acompanhar a jornada deles em tempo real por meio do rastreador interativo de desenvolvimento do lobo pré-histórico abaixo. Junte-se a nós para acompanhar a transição da ninhada 01 por vários estágios de desenvolvimento, atingindo marcos críticos de crescimento e comportamento ao longo do caminho. Em Game of Thrones, os lobos terríveis da casa Stark são nomeados Vento Cinzento, Senhora, Niméria, Cão Felpudo, Verão e Fantasma. Na vida real, 3 lobos terríveis chamados Romulus, Remus e Khaleesi, os dois irmãos Romulus e Remus, nasceram ano passado 1º de outubro. Estavam ficando com cães domésticos fêmeas como mães de aluguel, e a fêmea Khaleesi nasceu nesse ano em 1 de janeiro de 2025. Romulus e Remus são uma referência direta à mitologia romana, onde 2 irmãos gêmeos com esses nomes teriam sido amamentados por uma loba e anos mais tarde teriam fundadas as cidades de Roma. Khaleesi é um nome bobo para uma loba terrível, porque Khaleesi, Daenerys Targaryen, a personagem de Game of Thrones, não tem nada a ver com lobos terríveis. Ela não possui um lobo terrível. Ela não conhece um lobo terrível. Ela não tem nenhuma conexão com lobos terríveis. Ela é uma Targaryen. Sua casa, como o título da série subsequente da HBO sugere, não é a casa do lobo, é a casa do dragão. Eu nunca assisti Game of Thrones, mas eu vi alguns spoilers, mas não me interessou. Eles afirmam querer restaurar ecossistemas perdidos e até mesmo frear a 6ª extinção em massa. O projeto é liderado por 3 nomes principais: George Church, geneticista de Harvard e pioneiro de engenharia genética; Ben Ilan, um bilionário texano e, como ele mesmo se define, um empreendedor serial com sede por grandes ideias; e Beth Shapiro, uma das maiores especialistas do mundo em DNA antigo. A desextinção. Muita gente acusou a Colossal de estar fazendo uso de propaganda enganosa, mas a empresa respondeu, dizendo que não recriou um lobo terrível idêntico ao original. O que eles fizeram foi algo chamado de distinção funcional, ou seja, não é trazer o animal original de volta, mas sim recuperar traços importantes de uma espécie extinta no organismo vivo atual. Às
20 edições genéticas representam a maior quantidade de modificações precisas já feitas no DNA de um vertebrado até hoje, que é um verdadeiro marco para a engenharia genética, mas ainda assim esses animais possuem cerca de 19 mil genes. Então fazer 20 mudanças em apenas 14 genes não transforma um lobo cinzento em um lobo terrível. Infelizmente a empresa não publicou no artigo científico revisado por pares nenhum desses dados relacionados ao lobo terrível. Então, não temos como ter certeza ainda se esses traços são de fato ligados ao animal extinto. E há ainda uma outra diferença crucial: nenhum gene relacionado ao comportamento foi modificado. Esses novos animais não caçam como um lobo terrível, não emitem os mesmos sons, e não sabemos se reagiriam da mesma forma em situações de caça, defesa ou socialização. É como genético de um lobo extinto por fora são parecidos, mas por dentro há muitas camadas desconhecidas, até porque o próprio comportamento de um animal não vem apenas do DNA, mas também da experiência do ambiente e das interações com seus semelhantes. E o ambiente exato dos lobos terríveis não existe mais. A própria Beth Shapiro, cientista-chefe do projeto, já afirmou em entrevistas que nunca será possível trazer de volta um animal exatamente como ele era. O que se pode fazer é tentar recuperar funções ecológicas ou traços físicos, mas a essência do animal original, segundo ela, se perdeu para sempre no tempo. Por isso que muitos especialistas evitam o tempo. É por isso que muitos especialistas evitam o termo desextinção. Eles sugerem um retorno literal, quase mágico, de espécies desaparecidas, quando na verdade estamos criando novas versões inspiradas em animais extintos e não revivendo os originais. E esse cuidado com as palavras importa, porque se vendemos a ideia de que basta editar alguns genes para trazer de volta qualquer espécie, podemos ignorar questões mais profundas sobre ecologia, conservação e até bem-estar animal. Bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo então no meu canal, compartilhar seus. Tá bom, tchau.